Olá, pessoal. Bem-vindos mais uma vez à nossa série de podcast Diversidade, Vida, Vozes e Trabalho. Essa é uma iniciativa da ABRH Paraná, dentro da nossa diretoria de Diversidade e Inclusão, a qual estamos à frente eu e Cláudia, outra Cláudia Cardenas, aqui do meu lado, onde a gente procura trazer sempre para vocês depoimentos, histórias, a presença de pessoas que viveram nas organizações situações que podem ser e podem servir de alguma forma como uma inspiração para vocês. O que a gente quer muito com esse nosso tema, esse ano, né, é mostrar que sim, é possível a gente fazer a inclusão acontecer, é possível incluir se a gente se organizar, se a gente se inspirar e se a gente principalmente acreditar que esse é o nosso papel. Para construirmos uma sociedade melhor, a gente precisa, cada um de nós, fazer a nossa parte. Ações que parecem às vezes pequenas e poucas, somadas a outras, trazem essa transformação. E é por isso que a nossa diretoria, ela tem esse objetivo, dentro dessa série de podcasts, é ver se realmente, né, as coisas estão acontecendo, se a gente está conseguindo caminhar, se a gente está conseguindo mexer esse ponteiro da diversidade e da inclusão, principalmente a inclusão de uma forma verdadeira dentro do universo onde nós atuamos, né? Então hoje, né, o nosso tema, ele vai trazer para nós uma ideia geral, né, de como isso vem acontecendo ao longo do nosso ano. Não é? Né, Cláudia? É isso aí. Então, boa tarde a todos. Eu sou a Cláudia Cardenas. Hoje a gente está aqui para gravar mais um podcast. Quero iniciar já agradecendo ao nosso patrocinador, que é o Gás Connect. E eles estão nos oferecendo essa sala, esse momento, para a gente falar sobre inclusão. Essa é uma iniciativa da BRH Paraná. E a ideia aqui é a gente trazer uma série de podcasts que falam além dos processos inclusivos, né? Qual é aquele olhar que a gente ainda não está vendo, que lugar a gente ainda não enxergou, o que está invisível aos nossos olhos, aonde ainda estamos míopes. E além disso, muito mais que isso, como a Cláudia falou, o que podemos fazer para mudar esse cenário, para que a inclusão esteja na pauta dos CEOs, na mesa de negociação e que a gente consiga, de fato, fazer uma inclusão na prática. Então, hoje, o nosso tema que a gente escolheu é pessoa com deficiência. E nada melhor do que falar nesse tema e trazer uma convidada muito especial, que é a Samantha Franco. Ela é diretora de recursos humanos da ExxonMobil. Muito obrigada, Samantha, por gentilmente aceitar o nosso convite e estar aqui conosco para contar muito mais da sua experiência, né, nesses anos todos aí lidando com esse tema na empresa que é tão reconhecida no mercado. Hoje está um frio danado e você mesmo assim aceitou esse convite. Então, Samantha, se você pudesse se apresentar para a gente já dar início aí no nosso podcast. Obrigada, Cláudia, pelo convite. Então, eu sou Samantha Franco, eu sou diretora de recursos humanos da ExxonMobil, fico aqui em Curitiba, tenho já 33 anos que estou, né, nessa empresa e já trabalho o tema, né, de inclusão há mais de 20 anos, antes até de vir para Curitiba, quando eu ainda estava no Rio de Janeiro, a gente já tinha um programa de inclusão lá, então tenho bastante história para contar, por isso que fui aí, né, convidada aí para bater esse papo com vocês. Vai ser um prazer estar aqui dividindo as minhas vivências. Bom, Samantha, hoje a gente fala muito sobre inclusão, acessibilidade, pertencimento, né? Mas nem sempre foi assim, né? A gente sabe, e até, pessoal, o convite que foi estendido a Samantha foi porque um dia numa conversa, né, num evento que estávamos, a gente começou a falar sobre o quanto que as coisas mudaram de 10 anos para cá. Né? Quando você começou, né, a trazer esse tema para dentro da empresa, para dentro da organização e como, né, que você vê isso acontecendo hoje, né? Então, queria que você contasse um pouquinho para a gente, né, isso, como que tudo começou há 10 anos atrás e como que está hoje. Então,
foi uma mudança bem significativa, né? Eu diria que quando eu comecei a tratar desse tema, né, e é natural, sempre quando a gente tem alguma ação diferente, né, a pergunta que nos vem é por quê? Isso é custo, isso é desvio de atenção, temos as prioridades do negócio, né? E por que a gente vai trazer esse tema da inclusão e da diversidade? Então, muito, né, vinha a ideia, né, de que era necessário, né, para a empresa funcionar, que a gente entendesse das diferenças e das necessidades de cada um. E hoje, como a gente está trazendo aí o tema da pessoa com deficiência, eu vou focar um pouco na minha trajetória, né, de inclusão nesse espectro. Começamos na Exxon, como eu acredito a maioria das empresas, em função da lei da cota. Então, existia a lei das cotas e a gente, então, foi, né, navegar nesse universo de pessoas com deficiência que antes não era uma coisa que estava na pauta, né? E aí começamos com um programa junto, na época que a Unileu, e começamos com pessoas, né, no cargo inicial. A gente criou, né, um programa de aprendizes, inicialmente pessoas com deficiência física, e a gente pensa sempre na acessibilidade, que seria fazer uma adaptação. A gente tem o privilégio, né, de estarmos num escritório aqui para quem conhece Curitiba, né, aqui no Batel. Então a gente tinha um prédio que era novinho em folha. Então o prédio já foi construído já com essa infraestrutura. Mas, Cláudia, por mais que a gente pense que a gente sabe, né, a pessoa que tem deficiência, ela tem uma vivência que a gente não imagina. Então, já que a gente está aqui para contar causos, né, uma experiência que a gente teve foi com a questão do dispenser do papel higiênico. A gente fez uma troca e não perguntamos para a pessoa com deficiência se aquilo era a melhor forma. E aí, abrindo um espaço, eles falaram, olha, vocês têm esse rolo e você tem aquele papel que você puxa, né? Então, para uma pessoa que não tenha deficiência, talvez seja indiferente. Agora, para a pessoa com deficiência, é bem diferente você pegar o papel do rolo ou o papel que você puxa. Então, é só para a gente imaginar que a gente precisa perguntar. Ouvir, perguntar e entender. Pessoal, olha só que dica importante, né? A gente mal começou a nossa conversa e a Samantha já está aqui dividindo com vocês uma dica importante, né? A gente não sabe como todas as pessoas vivem, né? Pessoa com deficiência tem outras experiências. Então, às vezes a gente está imbuído daquela disponibilidade, boa vontade, né, de fazer aquele programa, porque PowerPoint, Excel, Word, aceita tudo, né? Sim. Mas antes disso a gente precisa entender, ouvir e perguntar para as pessoas, né? Desculpa sair um pouquinho do script aqui, gente, mas eu acho que é muito importante essa dica, né? Eu diria que é uma dica de ouro. A gente tem que perguntar, porque a gente tem, todo mundo, uma boa intenção, mas a gente não tem todo o conhecimento. Então, perguntar para a pessoa é super válido. E saindo de novo do script, eu acho que você comentou uma coisa importante, que tudo começou através das cotas. Sim. Né? E isso é uma coisa que, às vezes, as pessoas não encaram de forma positiva, né? Ter obrigação de cumprir aquela cota que está na legislação. Mas vocês são um exemplo, talvez, de como que isso tenha despertado a possibilidade de trazer, né, um programa como esse e de levar o tema para a discussão, para a mesa dos executivos. É verdade. Nenhuma empresa ela quer ter algo imposto,
Isso é natural do negócio. Então, a cota ela vem no início como uma imposição, né? E aí, quando a gente pensa, né, em sociedade, governo, empresas, as associações e instituições, uma coisa que a gente vivenciou no início da lei das cotas que foi muito positivo era uma fiscalização, Cláudia, que ela tinha uma ideia de parceria e não de multa. Não punitiva. Não punitiva. Então, muito do trabalho que a gente fazia, a gente criou um dossiê, que era uma forma de mostrar para o fiscal, para o Ministério Público do Trabalho, que a gente não tinha aqueles 5%, até porque a gente é uma empresa que tem um padrão, pela nossa atividade, a gente não é uma empresa fabril, a gente tem hoje 1.800 funcionários, todos eles são curso superior, falam inglês e espanhol e trabalham para diversos países. Então, é um nível profissional que você, para fazer a inclusão, não é uma coisa de você coloca num local para fazer só atividades simples, né? Então, a gente mostrar que a gente estava numa intenção e que estava assim tendo resultados e que estava tendo uma inclusão de verdade, foi muito bonito poder ver a questão da parceria, não só uma questão só punitiva, você tem ou não tem, e se você não tem, você é culpado por você não ter. E aí você pode dizer, mas não tem no mercado profissional essas pessoas nessa qualificação. Então a gente teve que fazer um trabalho de preparar, né, as pessoas com deficiência para as funções que a gente tinha. E isso foi uma coisa, por isso que a Cláudia me convidou, né, que tem uma década, né, e aí a gente tem, claro, casos de sucesso, casos de insucesso, mas essa jornada. E como valeu a pena, né, você não ir só no número da cota, mas preencher, né, aquele espaço com qualificação. Então, né, nessa época a Exxon ela não só atendia essa necessidade legal, mas ela estava treinando, estava capacitando, estava melhorando e dando mais condições, né, para que as pessoas com deficiência pudessem realmente mostrar seu talento e usar seu talento. Exato. Eu também queria fazer uma provocação, que quando a gente fala em pessoas com deficiência, o que vem na mente da maioria das pessoas, não em todas, mas é a tal da cadeira de rodas, Sim. né? E claro que a cadeirante tem todas essas dificuldades de acessibilidade, são inúmeras, óbvio, mas eu acredito que esse universo é muito mais amplo, né? E até isso, você acredita que isso possa limitar as empresas para que elas tenham novas iniciativas de contratação? Porque elas ficam muito fixadas nesse tipo de pessoa com deficiência? É alguma coisa importante que você está trazendo, Cláudia, aí no ano passado, né, a gente tem um grupo, né, um grupo de afinidade das pessoas com deficiência. Contei aqui o caso, né, da questão lá do papel higiênico, que foi esse grupo que, fazendo uma pesquisa interna, trouxe esse ponto, né? E aí esse grupo, ano passado, eles resolveram até fazer uma reformulação dos programas. E hoje a gente tem programas que a gente chama de deficiências visíveis e deficiências invisíveis. Por quê? Porque a gente tem, né, na nossa mindset o cadeirante, até muitas vezes o símbolo da pessoa com deficiente se é uma pessoa na cadeira de rodas. E aí a gente faz às vezes a tríade, né? É a pessoa na cadeira de rodas, a pessoa com a deficiência auditiva, a pessoa da deficiência visual. O auditivo, muitas vezes você não percebe, né, visualmente, aí quando vai gesticular ou fazer usar a língua de sinais, você
faz a percepção, né? O visual, dependendo, né, do nível, você faz a percepção. O cadeirante ou a pessoa que não tem algum membro, a gente tem uma visão. Mas a gente também tem as deficiências que a gente chama de invisíveis, né? E muito hoje a gente tem colocado, né, o tema da inclusão dos neuroatípicos, né? E aí um dos trabalhos que a gente faz nesse grupo em termos de acessibilidade é que muitas das pessoas que são neurodiversas, elas têm uma sensibilidade sensorial diferenciada. Então, da mesma forma que você tem para acessibilidade ter uma rampa, para a pessoa que é neuroatípica, você tem que ter uma questão da luminosidade, você tem que ter uma questão no ruído, no movimento. Então, no nosso escritório, não só a questão da rampa, que é uma questão ou ali do papel higiênico, a gente também tem para pessoas que são neurotípicas onde sentar, né, a questão da luminosidade, de ajustar a luminosidade, do ruído, às vezes a pessoa precisa ter mais pausas. Então são todas questões que a gente fala de acessibilidade que para quem não conhece, pode parecer às vezes a frescura ou estranhar, né? Porque a gente tem, né, aquela dificuldade do entendimento. E esse grupo, né, eles fazem muitas educativos, né, que a gente chama de letramento. Então, o letramento que eu acredito que as pessoas elas acordam com boa intenção, né? Acho que ninguém acorda de manhã e fala assim, hoje eu vou ser preconceituoso, hoje eu vou fazer uma maldade. Mas às vezes você faz porque você não tem o conhecimento. Então, o letramento, tanto para supervisores quanto para os colegas, é fundamental, porque aí você já entende que tem uma certa sensibilidade e isso vai fazendo a pessoa, como você falou, né, Cláudia, acho que o mais essencial é se sentir que você pertence. Se você chega num ambiente de trabalho e as pessoas percebem que talvez a luz esteja te incomodando e tenha que fazer uma luz um pouco mais fraca, você sente assim, estão me vendo, estão me acolhendo, estão se importando. Então como também, né, para a pessoa que vai ao banheiro e precisa pegar o papel higiênico, se para a empresa dizer, não, eu vou trocar ou eu vou ter as duas possibilidades, até porque o banheiro, para a pessoa cadeirante, ela é em geral mais espaçoso. Então, ter os dois tipos de papel, do rolo e o papel que a pessoa puxa. São coisas que às vezes não tem um custo tão alto, mas ela demonstra muito a questão de você estar ali verdadeiramente fazendo a acessibilidade, respeito, o respeito. Né? Pessoal, aqui a gente tem duas dicas importantes também, né? Que é a formação de um comitê, sim, né? Várias pessoas trazendo pensamentos diferentes, experiências diferentes, sempre, né, a gente tem um resultado melhor, né? E perceber que as necessidades são diferentes para cada uma das deficiências, né, que a gente tem. Nós vamos estar detalhando, pessoal, no nosso programa de podcast, cada uma dessas deficiências em episódios individuais, né? Mas sempre é bom lembrar isso, né? Sim. Até você falou de sentido de pertencer, né? A gente percebe assim que a empresa faz tudo, né? Arruma um espaço físico, olha o banheiro, né? Olha a rampa. Vamos comprar também um sistema tecnológico para facilitar. Sim. Cumpre a meta, contrata, mas a pessoa, como você falou, não se sente pertencente. Sim. Né? Ainda assim não se sente. E aí, quando a gente olha isso, qual que é a tua percepção? Você acha que isso depende das políticas da empresa, da cultura que vai gerar esse comportamento nas pessoas, das equipes, de uma liderança, né, mais preparada para esse assunto? Como que você enxerga isso, esse conjunto tão complexo de coisas? A pergunta do milhão. Então, gente, se eu souber aqui a fórmula mágica, tô
milionária, porque realmente o pertencimento, Cláudia, é a busca do humano, né? E então é algo bastante complexo, porque cada um de nós, né, temos a nossa história, nossos questionamentos. Muito hoje se fala em gerações diferentes, e aí cada uma tem uma expectativa. Então, assim, acho que o primeiro, e é uma coisa assim que é uma característica minha, a gente é humano e a gente é imperfeito. A gente cria uma empresa e a empresa é feita por nós humanos e a empresa também é imperfeita. Então, esse primeiro ponto, a gente vai fazer tudo o possível para gerar o pertencimento, mas a gente vai ter dias que a gente vai ter uma sensação de que tá um ambiente mais, digamos, leve, e outros dias que algumas coisas não vão estar tão bem. Eu posso fazer uma pesquisa de clima, e Cláudia já trabalhou muito com isso, né? E às vezes a gente fica traumatizado, né? Eu, por exemplo, quando vejo o resultado, poxa, ganhei nota 76, poxa, mas eu faço tanta coisa, por que eu não ganhei 99,9, né? Então a gente tem que também ter essa consciência de que isso é algo muito complexo, que a gente vive num mundo que tem guerra, que tem futebol, que tem eleição, que tem frio, que tem várias... Isso. Então, assim, que são muitas questões, mas... Fatores externos que acabam influenciando o dia a dia. O dia a dia. Né? Então, assim, primeiro a gente tem que ter essa consciência de que a gente vai ter uma direção, mas a gente não vai ter uma perfeição, né? E aí, para mim, né, é a cultura. Então, uma empresa, ela tem que ter uma cultura que ela seja uma cultura para gerar pertencimento. E aí, o como ela vai fazer, ela vai, dependendo do seu negócio, né, como é feito. Na Exxon, o que funciona muito bem são os grupos de afinidade, porque são pessoas que têm aquela questão em comum. Então, eu sou líder, né, há muitos anos, tenho muita gratidão de ser líder do grupo de mulheres, e a gente tem conquistas fantásticas, porque a gente juntas vamos aprendendo e reaprendendo, trocando, como a gente tem grupos, o Pride para LGBT, a gente tem o BEST, que faz a questão racial, e a gente tem um que a gente chama de ABLE, que faz a inclusão, que hoje é o nosso tema, né, das pessoas com deficiência. Então, respondendo para você, Cláudia, ter isso na cultura, ter esse grupo, né, que é a pessoa que a gente chama, né, que tem um espaço de fala, que vai gerar, ter um orçamento, ter ali dentro da agenda que aquilo é de verdade, porque hoje em dia uma empresa não temos mais tempo, nem espaço, nem para ficar brincando de fazer as coisas, nem que fazer a coisa bem feita. E aí você vai trabalhando. Para funcionar, a liderança tem que estar qualificada. Também, se eu souber, né, meu espectador, como resolver o problema da liderança, eu também estou milionária, porque isso é o meu dia a dia de todo mundo que trabalha, né, na BRH. Se eu perguntar para 100, 99 vão dizer que se tiver uma liderança preparada, tá tudo bem, né? Mas esse é o nosso dia a dia, então é trabalhar a liderança, tá isso na pauta, ter no meu caso, né, minha experiência, ou grupo de afinidade, trocar com outras empresas e aceitar que não vai ser perfeito, mas vai estar melhor a cada dia. Como você me perguntou, né, Cláudia, há 10 anos atrás e hoje, posso dizer, hoje está muito melhor. Agora, se eu olhar o dia de hoje, talvez há 15 dias atrás, eu tivesse um dia que se eu tivesse feito aquele termômetro, poxa, hoje está um dia que o clima está melhor, mas, né, é um pouco da gente tem que fazer eu gosto muito de fazer o focozinho, o focus out, né? Então tem coisas que você tem que olhar de fora, tem coisas que tem que fazer,
nesse movimento. Mas eu acho que você trouxe também um ponto bem importante, que é o letramento, né? Sim, o quanto que o letramento, né, ele, na liderança, porque o líder é o agente principal de comunicação. Sim. Uma própria comunicação interna também, claro, né, bastante, apoiando bastante, trazendo isso para dentro, você vai tornando a própria cultura mais robusta, né? Porque o nosso sonho, gente, é que isso deixe de precisar de grupos e que faça parte da sua cultura, né, da sua estratégia, do momento que você senta na mesa para desenhar o planejamento estratégico, você sabe, olha, aqui a gente tem que fazer dessa forma, temos uma pessoa, né, que tem essa necessidade e tal. Sim. Eu acho que esse é um caminho, né, que nós somos pessoas que trazemos isso, né, na nossa essência, na vontade de fazer acontecer, né, isso já vem acontecendo, né, eu acho que já vem melhorando bastante, né, de 10 anos para trás, né, e agora. E aí, pessoal, eu queria fazer mais uma vez esse alerta, né, o que a Exxon fez, né, pegou uma necessidade legal e transformou num projeto que só faz o bem. Sim. Né, que só traz o bem. Verdade. Nós tivemos essa experiência, semana passada a gente fez uma roda de conversa, pessoal, todos convidados a participar da próxima, onde a Cláudia quis trazer o tema da violência da mulher, né? Sim. E aí nós tivemos uma empresa aqui, a Positivo Tecnologia, que trouxe o case deles, né? Que também nasceu, né, de uma possibilidade de negócio dentro das licitações. Quem teria, né, esse quesito trabalhado de violência da mulher teria um benefício XYZ, que eu não vou me lembrar agora, né? Então, às vezes as pessoas pensam que a gente tem que trabalhar esses temas só com o olhar da causa. Sim. Mas não, né? Às vezes o apoio legal, como de vocês, sim, e, né, desse próprio case que a gente, sim, trouxe, ele abre o caminho. Verdade. E a vontade de fazer acontecer. Sim. Também, né? E que bom se um dia a gente chegar que a gente não precisa mais discutir esse assunto, que esse assunto tá fechado já está resolvido, né? Cláudia, existem também 2 tipos de liderança, uma liderança que é genuinamente inclusiva e uma liderança que é mais bem intencionada. Você vê essa diferença ou não? Eu diria assim, né? A gente gostaria de acreditar que todo mundo é bem intencionado, né? E aí a gente pode dizer que alguns podem ser mais ou menos, né? E é natural, né? Dentro da empresa a gente tem aquelas pessoas que são aqueles mais parceiros do RH e aqueles que são um pouco mais céticos, né? Que a gente tem um pouco de mais dificuldades. Também a gente vai ter aquele líder, Cláudia, que ele já está mais preparado, né? Porque, né, às vezes muito quando a gente fala de inclusão, também vem muito da experiência familiar. Então a gente também tem que respeitar isso. Algumas pessoas que tem, por exemplo, quando a gente fala de mulheres, algumas pessoas que cresceram em famílias onde a mulher tinha um protagonismo, muitas vezes essa pessoa já chega na empresa, ela já tem mais abertura do que quem nasceu numa família machista. Sim. E isso a gente sabe que ele traz e ali dentro da empresa ele vai evoluir nesse ponto. Hoje, né, o número de pessoas que hoje tem na família, por exemplo, um filho autista, ou que tem um sobrinho, ou que conhece. Então, isso faz com que essa pessoa ela vai ter o que a gente chama de letramento e a própria sensibilidade maior, como quem na família vive com uma pessoa que é cadeirante. Então, você já vive aquilo dentro da sua casa. Aí você vem para a empresa, você vai ter mais sensibilidade porque você conhece. Então, a gente tem que sempre entender, né, que tem um pouco do jeitão de cada um e tem da experiência que a pessoa tem na sociedade. E muito a família traz isso. Então, por isso que eu gosto muito da questão do grupo, porque às vezes é um que conta para o outro, né? E eu incentivo muito dentro da empresa aquela questão da troca com os pares. Porque se você na sua família você tem uma experiência com um cadeirante, ou com um autista, ou com uma pessoa que tem uma deficiência visual, você contar a sua experiência para os seus colegas funciona muito mais do que eu ir
lá dar aulinha, porque a pessoa não gosta de aulinha de RH, gente. A aulinha de RH já fica sendo uma coisa chata. Então eu gosto muito de pegar os influencers. Você pega aquela pessoa, ela vai ficar tão grata de poder estar contando para os outros uma vivência, e as pessoas vão ouvir muito mais essa pessoa. Então a gente tem que ter muito no RH uma coisa que é estratégia, porque senão a gente fica só parecendo que só a gente, formiguinha, fazendo as coisas. Deixa os outros trabalhar pela gente. Estratégia, cria grupos, valoriza essas pessoas que vão umas educando as outras. E aí quando você tem líderes que têm esse papel, funciona muito melhor. E normalmente esses líderes, eles são muito mais respeitados dentro da organização, né? E aí eles contagiam de alguma forma aqueles que ainda não deu clique, né? Ainda não percebeu que esse é papel dele também, né? E ele fica, aquele que não faz, ele se sente, puxa, eu estou faltando alguma coisa, então vou me inspirar e vou fazer. Exatamente. Né? Eu sei que nós estamos chegando no fim, né, no nosso momento, mas eu queria, antes da gente encerrar, fazer aquela pergunta de 2 centavos, né, de $1 milhão. A gente sabe que todas as jornadas como essa, elas têm alguns tropeços também, né? E eu sempre gosto de trazer aquilo que não deu muito certo, porque também ajuda a inspirar as pessoas. Se eu já testei e vi que não deu certo, você não precisa fazer dessa forma, né? Porque eu já fiz essa experiência. Então, tem algum momento, alguma coisa, né? Alguma ação que você diria, pessoal, tomem cuidado com isso, né? Esse não foi um acerto nosso, enfim, uma coisa que não deu muito certo. Os aprendizados. Os aprendizados, perfeito. Sim. Então, uma coisa que eu aprendi e que a gente tem que ter essa humildade é de entender que algumas situações a gente na empresa não vai dar conta. Então, por exemplo, pessoas que têm alguma questão cognitiva. A gente já teve pessoas que a pessoa vai para o ambiente de trabalho, é a primeira vez, e o corpo diz que não é para ela estar ali. E a pessoa começa a ter questões de ir ao banheiro numa frequência que não é nem para ela saudável. E você vai percebendo que realmente a pessoa não está pronta para viver num ambiente dentro de uma empresa. E isso muitas vezes fica com aquela impressão do fracasso. E aí a pessoa, muitas vezes o supervisor ou o RH, fica com aquela ideia de super-herói. Se eu disser que vou ter que dispensar essa pessoa é porque eu estou sendo preconceituosa, porque alguma coisa não deu certo. E algumas vezes aquela pessoa, naquele momento, não foi possível estar dentro de um ambiente de trabalho. Então, assim, ter essa humildade, né, de entender que alguns casos não dá. E não dá naquele momento e a gente tem que entender, né, e seguir em frente. Então, eu acho que não é não tentar, mas entender que algumas situações realmente pode não dar certo e não insistir. E não insistir. Eu acho que tem alguns momentos que a gente tem que perceber que não vai dar certo e parar, porque senão você fica e retoma, e aí você entra num ciclo de licença e volta, e licença e volta, e eu acho que a inclusão, ela também tem que pensar que isso não cause um sofrimento para a pessoa. Isso. Né? Porque a gente tem que pensar enquanto organização, como é que a gente devolve essas pessoas para a sociedade? Se você está causando um sofrimento, aquele momento não foi o melhor momento dela. Pode ser que em outro momento seja bom, né? Isso. Então, acho que essa sensibilidade é muito importante. E é um sofrimento que é para a pessoa, é um sofrimento que é para os colegas, é um sofrimento que é para a supervisão, é um sofrimento coletivo.
né? E você muitas vezes carrega questões, porque, por exemplo, a família sonha que aquela pessoa, ao ficar ali na empresa, né, tudo se realize e muitas vezes não é aquele momento. Então, quando perceber isso, dizer, olha, não dá nesse momento, não insistir além do possível. Vai ter a dor, mas são decisões que às vezes precisam ser tomadas e que, né, são importantes. Eu acho que é um aprendizado que eu tenho aí, Cláudia, de compartilhar. Até puxa aí, nós estamos chegando, pessoal, no final, infelizmente, né, pelo tempo do nosso episódio, porque a gente poderia estar aqui batendo papo, né? Sim. Com a Samantha, trazendo essa experiência tão especial. Na verdade, ela é uma pessoa muito especial para nós, viu, gente? Foi por isso que ela foi escolhida. Mas tem depois de tantos anos acompanhando essa agenda, né? Tem alguma coisa que ainda te emociona quando o assunto é inclusão? Olha, eu tenho assim, né? Eu tenho os meus queridos, né? Porque depois de 10 anos ali, né? Então tem várias pessoas que eu vi chegarem ainda com 18 anos no ensino médio e hoje eu vejo essas pessoas hoje como supervisores, né? Então, para mim é uma gratidão, é uma emoção, é uma realização, porque você vê uma transformação de vida. Então, tenho muitos ali que eu conheço, que eu admiro, né? E que me trazem assim, uma recordação assim, muito positiva de ver que é possível. Então, isso é um pouco que eu deixo aí para todos, né? Como esse chamado, né, de que a gente sim pode fazer a diferença na vida de muitas pessoas. E o que é bacana é que você transforma um pequeno mundo, mas que ele abre muitos caminhos, exatamente, né? Essa transformação. Isso mesmo. Muito bom, parabéns. Obrigada, Cláudia. Obrigada, Cláudia. Bom, pessoal, nós aqui queremos te agradecer, né, em nome da BRH Paraná, de você estar sempre disponível, né, nessa ocasião específica de hoje, mas em outras ocasiões, né, a Samantha também, ela já compartilhou muito das suas experiências, né, e eu acho que é importante isso, né, a gente olhar para esse tema da inclusão e ver que não é só abrir a porta, né, é você preparar aquela sala, vamos dizer assim, de forma figurativa, para que a pessoa possa ali, né, dedicar o seu talento para aquilo que ela está fazendo. Como é que a gente descobre, né, o talento das pessoas, dando para eles as oportunidades dentro das circunstâncias que ele precisa, né? E isso precisa ser natural, a empresa precisa acreditar nisso, né? A gente não quer que você simplesmente vá lá e faça tique, já cumpri minha cota, não. Você que está nos ouvindo, traga isso para dentro de você, né? Que aí você realmente acredita na transformação, né? Pessoal, esse aqui é apenas o começo dos nossos episódios, né? A gente queria trazer essa ideia geral para vocês aqui e agradecer, né, esse tempo, agradecer mais uma vez. Obrigada a vocês. Né? E Cláudia, eu queria deixar você aí com as últimas palavras também. Não, eu até me emocionei quando você falou dessa transformação. Eu acho que se todo mundo pudesse viver esses momentos, porque a vida já apresenta tantas dores, né? E muitas pessoas às vezes não têm condição nem de comprar ali alguma coisa para o seu filho para melhorar. Então, essa oportunidade que as empresas dão é uma transformação enorme, gigante. E só posso agradecer pelo aprendizado. Obrigada. Parabéns. Uma vez eu ouvi numa palestra alguma coisa mais parecida assim, que hoje o papel das empresas não é só entregar um produto, um serviço para a sociedade, mas é você formar indivíduos melhores para a sociedade. Então não é só cumprir ali a sua tarefa maravilhosamente bem, né, com a qual você está tecnicamente preparado, mas é olhar, né, para o todo, olhar ao redor de você, olhar para as pessoas. E a gente tem aprendizados. Aqui a gente aprendeu bastante. Possível a gente sair dessa conversa da mesma forma que a gente entrou. Sim. E é isso que a gente quer passar, pessoal, aqui com esse nosso programa da diversidade, vida, vozes e trabalho.
né? Pelo papel que o trabalho faz na vida das pessoas. Teremos mais episódios, né? Nosso próximo episódio nós vamos falar sobre a deficiência auditiva a partir de um case real, a voz de quem realmente vive isso dentro da organização. Estou fazendo aqui uma provocação para que vocês voltem a nos ouvir no próximo episódio. E mais uma vez, né, Cláudia, agradecendo o nosso patrocinador, a Gás Connect, na pessoa da Andréa Sorgenfren, que abre esse espaço porque ela acredita também na transformação da sociedade para um mundo melhor. Fiquem bem, pessoal. Um abraço.